Olá, meus irmãos e amigos, meditando nos Salmos. Hoje vamos para o Salmo 130. E este salmo, como vocês já sabem, faz parte desse conjunto de salmos chamados Salmos de Romagem ou de Peregrinação. É claro que o Salmo 130 poderia ser inserido, de fato, ele está fazendo parte também de um outro conjunto de salmos, salmos penitenciais, que são 6 ou 7 salmos, a partir do salmo número 6. Esse salmo, portanto, aqui, o escritor fala sobre questões particulares que diz respeito à sua vida, mas que têm repercussão também na vida de outras pessoas, não como efeitos, mas como realidade. Todo mundo passa em algum momento por essas situações. Mas o que temos a aprender nesse salmo, que é pequeno também, só tem 8 versículos? O que Deus tem a falar para a sua vida, para a minha vida? Os temas que o Salmo 130 apresenta perpassa por toda a Bíblia. Esses temas atravessam a Bíblia porque são temas que dizem respeito à relação do indivíduo com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Então diz assim o Salmo 130 a partir do verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. E é interessante porque das profundezas, as palavras iniciais do Salmo dão o título para ele. Na maioria das Bíblias, que já foram editadas, alguns colocam o título original, que é Salmo de Peregrinação, mas aborda o Salmo como de fato inicia, das profundezas. E essa expressão das profundezas, quando o salmista diz, das profundezas clamo a ti, Senhor, naturalmente que ele está falando de algo muito profundo, de algo muito íntimo, de algo que o incomoda, de algo que lhe tira a tranquilidade. É alguém que está no momento de abatimento e possivelmente de depressão. A expressão das profundezas está falando não do lugar necessariamente, mas do sentimento, do aspecto emocional. Alguém pode estar no fundo do poço, no sentido de dificuldades, de problemas, mas ter paz no coração, ter alegria na sua vida. E alguém pode estar lá no topo da existência, lá no pico mais alto da cidade, na montanha mais alta, e se sentir a pessoa mais abatida do mundo. Por quê? Porque a emoção, os sentimentos, nem sempre são reflexos do contexto, das circunstâncias. Alguém pode chorar numa festa de 15 anos e alguém pode dar gargalhadas no funeral. Isso porque o ser humano nem sempre tem a sua vivência com base em suas circunstâncias, mas sem dúvida alguma suas emoções refletem o momento que está vivendo. E aqui o salmista está vivendo um momento de abatimento e, como disse antes, talvez de profunda depressão. Das profundezas, ó Senhor, eu clamo a ti. E o que ele fala? Vamos ler o verso 2 do Salmo 130. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Quando eu li esta expressão em outros salmos, principalmente aqueles escritos por Davi, eu expliquei na ocasião que quando a gente fala em oração, Senhor, ouça a minha oração, estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica, não é uma dúvida necessariamente. Não é que a pessoa não acredite que Deus vai ouvir, vai atender e responder. Aqui é simplesmente uma reafirmação de um desejo de ser ouvido, acolhido em sua dor e respondido em seu pedido. Às vezes nós conversando com as pessoas ou com alguma pessoa em particular, a gente até de forma incisiva pergunta: você está me ouvindo? Está me entendendo? Você compreende? Quer dizer, a pessoa está ali presente, está falando, está ouvindo, está atenta, mas o anseio, a angústia e o sofrimento são tais que a pessoa parece que ela está longe. Lembra
que eu já falei sobre essa questão de gritar com alguém que está perto. Quando você grita com alguém que está perto, é porque você supõe que aquela pessoa não esteja ouvindo ou que você quer chamar de forma desesperada a atenção dela. Deus está sempre presente, Deus nos ouve, Deus atende a nossa súplica, mas em alguns momentos em que nós estamos passando, nós podemos ter uma grande interrogação no coração, mas da parte de Deus, não. Deus realmente ouve a oração daquele que humildemente o busca. Está aí no Salmo 51, a partir do verso 14 ao 17, Jeremias 29, de 11 a 13, Isaías 59, 1 e 2, o próprio Deus diz: olha, os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir, nem a minha mão é encolhida para que eu não possa ajudar, mas os seus pecados fazem separação entre mim e vocês, de modo que eu não os ouça. Ou seja, Deus quer nos ouvir, mas o pecado pode, e de fato ele se constitui uma barreira entre nós e Deus, e a comunhão é interrompida. Por isso que o salmista clama, ele está muito mal emocionalmente falando. E aqui no verso 3 do Salmo 130 ele diz o seguinte: se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Olha só a pergunta que ele faz. Se tu, Senhor, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Esse registrar aqui, primeiro vamos entender, o verso 3 mostra para nós realmente o que estava acontecendo com o salmista. Ele tem consciência de pecado, ele sabe que errou, ele sabe que falhou diante de Deus, ele sabe que desobedeceu a Deus, que transgrediu a lei do Senhor. E isso então o coloca em falta diante de Deus. Isso coloca numa condição de culpado diante de Deus. Isso coloca numa condição de separado de Deus, porque Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma pessoa destituída é alguém que perdeu o direito, perdeu o privilégio. E ao perder esse privilégio, ao perder esse direito, ficou carente desse direito, desse privilégio. E no caso de Romanos 3, 23, o privilégio é da glória de Deus. Adão e Eva pecaram e foram afastados da comunhão com Deus. E isso os afetou realmente a ponto deles não poderem mais usufruir da comunhão e da presença de Deus como antes. Então, o salmista aqui no Salmo 130, verso 3, ele coloca: se tu, ó soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Então, a razão de todo o sofrimento do salmista, até no aspecto emocional, tem a ver com a culpa. Mas ao fazer essa pergunta, o salmista também coloca aqui diante de Deus uma condição que o homem está diante do Senhor. Quem escaparia? Ou seja, diante de Deus, todo ser humano é culpado. Diante de Deus, todos somos pecadores. Você e eu podemos ter cometido pecados diferentes, mas todos somos pecadores. Na Bíblia, eu fiz uma conta muito rápida e eu registrei 73 atos que são condenados por Deus, 73 atitudes reprovadas por Deus, 73 tipos diferentes de pecado. E aí eu me perguntei, por que Deus registrou 73? E olha que eu não fiz a conta toda, parei em 73. Há muitas outras faltas, muitos outros pecados. Para vocês terem uma ideia, na Torá existem 613 mandamentos. Ora, se existem 613 mandamentos, significa dizer que tem ali 613 ordenanças, mandamentos do que devemos fazer e do que nós não devemos fazer, do que devemos ser, do que nós não devemos realmente ser, do que devemos ter, do que nós não devemos ter. Isso quer dizer que não há ninguém que diga eu não sou pecador. Todos nós somos pecadores. Só que o salmista diz o seguinte: de alguma forma, ele está falando da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Ele diz: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Esse registrar aqui, a gente tem que entender o texto dentro do contexto bíblico, a exegese, o texto bíblico, a hermenêutica, toda a Bíblia. A Bíblia diz que todos os nossos pecados
são conhecidos por Deus. E no dia do juízo final, de acordo com Mateus capítulo 25, de 31 em diante, e Apocalipse, a partir do capítulo 20, a gente sabe que Deus, no dia do juízo final, ele vai abrir os livros. E nesses livros vão estar ali sendo apresentados, lidos todos os nossos erros, todas as nossas faltas. Cristo mesmo falou em João capítulo 12, como em outros, ou melhor, Mateus, como em outros livros, que de toda palavra fútil o homem prestará conta. E olha quantas palavras fúteis, palavras depreciativas, palavras ofensivas temos falado contra o próximo e muitas vezes até falado contra Deus. E isso tudo está registrado. A questão aqui do Salmo 130, verso 3, vamos imaginar todos os nossos pecados sendo listados como, digamos, alguém que abre uma conta numa mercearia. Lembra? Na minha infância, a gente comprava fiado. Minha mãe dizia, Clark, vai lá pegar 1 quilo de arroz fiado. E eu me lembro que o homem tinha uma caderneta. E nessa caderneta ele anotava a dívida da família e de tempos em tempos a conta era paga, a dívida era zerada e uma nova conta era aberta. Essa era a vida dinâmica na minha infância e adolescência. Pois bem, o texto, ou melhor, a história, vamos imaginar que a pessoa vá pedindo, fazendo compras, não pagando. E aí, quando ela vai olhar, aquela caderneta tem uma dívida altíssima, a ponto dela dizer, olha, eu não tenho como pagar. Mas você realmente pegou isso está tudo anotado, olha, 2 kg de arroz, 1 kg de feijão, óleo, sardinha, salsicha, etc, etc. Eu não tenho como pagar, mas você pediu, está tudo anotado. Então vamos imaginar, nesse Salmo 130, versículo 3, uma lista enorme de pecados, de falta, de ofensas contra Deus. Quem pode pagar? É isso que ele está dizendo. O salmista admite que ele errou, que ele pecou e é uma dívida realmente impagável. Jesus contou uma parábola muito interessante em Mateus capítulo 18 a respeito do homem incompassivo. Um rei, na palavra de Jesus, um rei fez um levantamento e descobriu que um dos seus empregados lhe devia 10.000 talentos. Vamos fazer as contas. Um talento era equivalente a 6.000 denários. Um talento era um valor monetário, não era de habilidade e dom. Um talento, valor monetário. Um talento era equivalente a 6.000 denários. Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador. Pegue o salário, vamos supor, de R$1.000 e divida por 30. Você vai ver aí uma conta de R$33 por dia. Pois bem, o homem devia 10.000 talentos, ou seja, 1.000 vezes 6.000 dá 6.000. Agora 10.000 vezes 6.000, 60 milhões de dias. Multiplica 60 milhões de dias por 33. É uma cifra astronômica de bilhões de reais. Pois bem, o homem devia ao rei 10.000 talentos, que eram equivalentes a 60 milhões de dias, que, se fossem moedas brasileiras de hoje, mais de bilhões de reais. Pois bem, para quem ganhava R$33, ou para quem ganhasse R$33 por dia, quando essa dívida seria paga? Nunca. E então o rei cobrou dele. Sabe o que ele disse? Tenha compaixão, que eu vou pagar. Aí o rei, sabendo que ele não tinha como pagar, o perdoou. No meio do caminho, ele se encontra com um colega, esse homem que foi perdoado, e disse para o outro, você me deve 100 denários, ou seja, ele teve uma dívida de 60 milhões de dias perdoada, e não perdoou o outro que lhe devia 100 dias, que daria aí R$3.300. Pois bem, esse homem lhe devia realmente esse valor, R$33.000, vamos supor. Esse homem lhe devia 33.000. E se você me paga agora, ou então vai para a prisão. Sabe como disse? Tenha compaixão. Mas ele não teve compaixão.
Ao contrário, colocou o colega na prisão. E os demais disseram para o rei: aquele a quem tu perdoaste 10 milhões, ou melhor, 60 milhões de dias de trabalho, colocou outro na prisão por causa de 100 dias. E o rei disse: olha, como assim? Eu lhe perdoei 10 mil talentos, 60 milhões de dias de trabalho, e você colocou o seu colega por causa de 100 dias? Agora é você que não vai sair da prisão até pagar o último centavo. A nossa dívida é impagável. A nossa dívida diante de Deus era impagável. Mas Deus enviou Jesus e nos perdoou os pecados. Então o Salmo 130, no versículo 3, fala da bondade, da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. A dívida que nós tínhamos contra Deus foi paga. Se você ler Efésios capítulo 2, como também Colossenses capítulo 2, você vai ver ali que o apóstolo Paulo diz que Deus pegou a nossa dívida, uma nota promissória da nossa dívida para com Deus e impagável, e a cravou lá na cruz. Quando Cristo morreu, o próprio Deus, com o sangue de Cristo, disse: está perdoada. A dívida do Clark, que era impagável por tantos pecados que ele cometeu, eu agora perdoo no nome do meu filho Jesus. Ou seja, ele creu em Jesus, a dívida está paga. É isso que o texto do Salmo 130, versículo 3 está dizendo. E no verso 4 diz assim: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha só que coisa linda. O Velho Testamento falando do perdão. Essas palavras aqui, versos 3 e 4 do Salmo 130, são semelhantes as palavras que Davi escreveu no Salmo 31, quando ele fala da culpa, do erro, do pecado, do sofrimento como consequência, mas fala do perdão de Deus que ele recebeu através da fé no Senhor. Que coisa maravilhosa! Você só pode ter paz mediante o perdão de Deus. Quando você tem perdão de Deus, quando você tem consciência de que foi perdoado por Deus, você pode enfrentar os problemas, as adversidades, contando com a graça, a bondade e o amor de Deus. Eu gosto muito de uma fala do pastor Billy Graham, que já faleceu, um dos maiores pregadores dos séculos 20 e 21, o pastor Billy Graham disse uma coisa muito interessante nessa última mensagem sobre a cruz. Ele estava na casa dele, sentado ali, uma casa simples, sem luxo, sem ostentação, um servo de Deus que levou milhões de pessoas a ouvirem a mensagem do Evangelho e levou muitos a crerem em Jesus e foram salvas. Billy Graham era um homem simples, e da casa dele, lá na cidade que ele escolheu para morar, na parte alta daquela montanha, ele sentado falou sobre a cruz. E é uma mensagem que eu recomendo, está disponível no YouTube, você pode colocar lá a mensagem da cruz, Billy Graham, e ele fala nessa frase uma coisa que eu me emociono quando eu ouço. Ele diz mais ou menos assim: quando você crê em Jesus Cristo, e você crê que ele morreu na cruz por você, quando Deus olha para você depois de sua conversão, ele não vê mais você, ele vê através de você o Filho dele, e ele te trata como filho amado. Que coisa linda! Os versos 3 e 4 do Salmo 130 dizem assim: tu, soberano Senhor, se tu, é uma condicional, se tu, soberano Senhor, registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Uma pessoa que perdoa uma dívida de 10 mil talentos, 60 milhões de trabalho, é uma pessoa, poxa, como ele foi capaz de perdoar? Que pessoa, que coração! É uma admiração, há uma gratidão, há uma alegria e também um sentimento: eu não posso mais errar. Eu não posso mais falhar. Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, e enquanto ele estava na refeição, chegou uma mulher pecadora, entre aspas, está lá o texto, e então ela se ajoelha aos pés de Cristo, molha, lava os pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, joga um perfume e beija os pés de Cristo. Aí Simão fica imaginando a cena, um fariseu coçando a barba e pensando alto. Só pensando,
Se Cristo fosse de fato o profeta que alguns dizem que ele é, certamente ele não deixaria que essa pecadora lavasse os pés dele ou fizesse o que ela está fazendo. E o termo pecadora foi até um termo mais suave, porque o Simão usou uma palavra ofensiva para se dirigir àquela mulher. E então, quando Jesus percebeu o pensamento de Simão, disse: Simão, um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro 50 denários. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais o Senhor? Aí Simão fazia: olha, claro, aquele que teve uma dívida maior perdoada. Pois eu cheguei aqui, você não me beijou e ela beijou os meus pés. Eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, ela os lavou com as lágrimas. Eu aqui, você não me saudou com beijo, que é o chamado ósculo santo. Você então, e ela não pode beijar meus pés. Por isso, ela muito amou. Porque, sabe por que ela muito amou? Porque foi perdoada. Porque a quem pouco se perdoa, pouco se ama. É isso que a Bíblia fala. Por isso que diz aqui no verso 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Eu não posso mais errar. Eu não posso mais viver a vida errada, porque eu fui perdoado pelo nome de Jesus. Que bênção! É essa alegria que está no Salmo 130, no verso 5. No verso 5 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Essa gratidão, essa dependência, essa convivência, essa comunhão com Deus. O salmista diz, a partir daquele momento da sua restauração da comunhão, a gente vê também uma restauração da própria vida. No verso 1 do Salmo 130 ele diz: das profundezas, alguém abatido, alguém deprimido, alguém para baixo, alguém sem motivação, alguém sem perspectiva, sem brilho nos olhos e sem alegria no coração, por causa da culpa, do pecado, do sofrimento e das suas consequências. Mas agora, mediante o perdão, a graça de Deus, a restauração da comunhão, ele diz: espero do Senhor, mais, eu vou ler o verso 5, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Ou seja, eu não dependo mais de mim, eu dependo da graça de Deus, como cantava, o Isaías Mendes na sua música, que ele dependia da graça de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus. Que maravilha, nós dependemos de Jesus, tão somente de Jesus. No verso 6, no antepenúltimo verso, Salmo 130, ele diz o seguinte: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Eu fui militar, saí do exército como 3º sargento da reserva. Por um ano, ou melhor, 11 meses, 29 dias, servi ao exército brasileiro. Entrei como recruta, passei para soldado, depois para cabo e saí como 3º sargento do exército. E assim que eu assumi o posto de cabo, fui promovido, uma das minhas funções era conduzir os soldados para a vigilância, do quartel. E tanto como soldado como cabo, a gente sabe que havia, durante o período da guarda, naquele dia, 2 horas de vigília, ou de vigilância, e 4 horas de descanso. Você ficava 2 horas de prontidão e 4 horas repousando. O pior horário para nós, quando nós íamos para a guarda como soldados, o pior horário era o horário de 2 da manhã até as 4 da manhã. Por quê? Porque por volta de 10 horas a gente ia dormir, e nas 2 da manhã, ou antes de 2 da manhã, 1h30, a gente acordava, se preparava para ir para o posto, e ficava de 2 até as 4. Às 4 da manhã saía do posto e ia para a cama, para dormir. Só que às 6 horas tinha alvorada. Era o pior horário para ficar no corpo da guarda, como sentinela. Mas a coisa mais feliz era quando terminava o período de vigilância, que terminava às 6 da manhã, quando um novo pelotão entrava. Às 6 da manhã terminava o período realmente de sentinela, e então nós íamos para o café e para o descanso. Aqui o salmista diz: eu anelo,
Eu desejo, eu quero estar com o Senhor, eu preciso estar, eu espero pelo Senhor, como mais, ele coloca assim, mais do que o sentinela pela manhã, mais do que os sentinelas que esperam o raiar do novo dia para interromper a sua vigilância, mais do que eles esperam pela manhã, sou eu que espero pelo Senhor. Que coisa maravilhosa! Antes, o salmista estava abatido na sua relação fria com Deus, se sentindo mal, mas agora com seu vigor e sua fé renovados na presença de Deus. E aqui no verso 7, corroborando para com o que fora dito no verso 6, ele diz aqui no Salmo 130, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. É como se ele falasse para o povo hebreu a sua própria experiência. Olha, ponha a sua fé no Senhor. Ó nação, ponha a sua esperança no Senhor. Eu fiz isso, eu busquei a Deus, eu criei, eu confessei meus pecados, eu admiti meus erros, Ele me perdoou, Ele me restaurou, eu tenho agora a minha vida na dependência de Deus, eu espero no Senhor. E como eu fiz, façam vocês. Espera ou põe a sua esperança no Senhor, Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Redenção, meu querido, é perdão, é salvação. O Velho Testamento corrobora com o Novo Testamento quando fala do perdão de Deus imerecido. Ninguém merece o perdão de Deus. A salvação é um presente de Deus, é graça de Deus. Você e eu não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos concede em Cristo Jesus. Por isso que é pela graça. Faça isso. O Salmo 55, no verso 22, o salmista diz, lança, pois, o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O verso 22 do Salmo 55 é o salmista Davi recomendando que outros façam o que ele fez. Espera no Senhor. Então confie em Deus. Realmente é a feliz escolha, é a mais importante decisão da sua vida, crer no Senhor. É por isso, no verso 8, no final do Salmo 130, ele diz o seguinte, Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio redimirá. O que é ser remidor? Remidor, redimir, é aquele que paga a dívida. Lembra da culpa do homem que devia 10.000 talentos? Era uma dívida impagável. Aquele homem poderia trabalhar por todo o restante da sua vida e continuaria e morreria devendo ao seu rei. Mas o rei perdoou. Só Deus pode perdoar os seus pecados. Você pode fazer boas obras, você pode ajudar o próximo, você pode socorrer o necessitado, pode dar esmolas, você pode ir aos hospitais, visitar doentes, aos presídios, visitar os encarcerados, você pode socorrer aquela pessoa que está numa necessidade de emergência, mas nada disso é capaz de tirar a culpa dos seus erros. Nada. Porque a nossa culpa é uma dívida impagável, mas Deus, em Cristo Jesus, pagou a nossa dívida. Por isso que Jesus é chamado de o Redentor, o Remidor, aquele que nos livrou da condenação e da dívida impagável que nos levava direto para o inferno. Por isso, diz o texto, Ele próprio redimirá Israel das suas culpas. O próprio Jesus realmente veio pagar, redimir cada um de nós das nossas culpas, de todas as pessoas. Cristo morreu para todas as pessoas. Ele quer salvar a todos, incluindo você. Abra o seu coração, leia o Salmo 130, medite nessas palavras e veja como Deus, já no Velho Testamento, que fala sobre a culpa comum a todos por causa dos pecados, do perdão em Cristo Jesus e da salvação no Senhor. Que Deus te abençoe e que você seja feliz com o Senhor em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.